Depois de ter chegado no seu destino final, Nick se sente finalmente livre para encontrar o seu amor. Porém, ela se encontra perdida pela cidade, enquanto dois novos cavaleiros aparecem para ajudar ela, só que não, eles só queriam roubar ela. Só que eles não sabiam que ela era a quarta filha do rei da chuva e que ela iria se casar com o rei Sol e ser a futura rainha deles. Temendo pela sua vida, ela vai até o castelo e se dispõe diante do rei ajoelhada, falando que ela iria servir somente a ele. Porém, ela não sabia que o rei era praticamente uma criança. Ela fica atônita olhando pra ele e falando que ela era uma criança. O rei fala que ela tá zombando da majestade que ela deveria temer. E o pequeno rei ainda adverte para Nick que ela tá ali com o único objetivo, fazer com que aquela sociedade chova. Já que ele era dono do sol, ela era dona da chuva, ela poderia se unir a ele para controlar tanto a terra e o céu, fazendo chover e controlar tudo que for de cima. Porém, Nick não leva a sério o que aquele pirralho disse e fala pra ele que ele está brincando e que o mundo não era brinquedo para uma criança como ele brincar. Foi quando o mordomo real mandou que prendesse a princesa Nick por desacato à autoridade, que ela estaria blefando contra o pequeno rei. O pequeno rei falou que ela tinha a audácia de se levantar contra ela, então ela merecia ir para a prisão. Na prisão, eles estavam morrendo de rir da princesa da chuva, enquanto ela se esperneava de raiva. O pequeno rei disse em tom sério que ninguém ousou mexer com ele desde que ele conquistou o reino. O rei foi curto e grosso, disse para Nick que se ela não virasse o brinquedinho, ela morreria de fome e apodreceria na cadeia. Porém, ela decide ficar no castelo e viver uma nova aventura. Enquanto isso, em uma reunião na corte, o aristocrata fala para o pequeno rei que ele pegou pesado ao obrigar Nick a ser brinquedinho dele. Porém, o pequeno rei disse que eles não são necessário. Enquanto isso, na cela, Nick tem um flashback do pequeno rei. Ela fala que ele tem belos olhos. Depois disso, sua barriga ronca, ela está com fome. Ela disse que se ela não saísse dali, ela iria morrer e colapsar. A cena corta para o nosso pequeno rei e o seu mordomo Alfred tentando resolver algumas questões sobre o reino, e o seu mordomo disse que ele precisa comer. Porém, o príncipe está muito ocupado, mas ele sabe que ele tem que se alimentar. O pequeno rei está focado em seu trabalho para passar o tempo e não ficar entediado. Logo isso, o mordomo vai embora quando ele é surpreendido por uma gata misteriosa. E para surpresa de 0 pessoas, era a própria Nick. Querendo vingança, ela pula em cima do pequeno rei e desperta todo o seu ódio, jogando tudo nele. E ele é arrogante como sempre, mas ela não se dá por vencida. Até que ela desmaia quando ele solta a seguinte frase: "O que você estava dizendo sobre ensinar os mais velhos?" Que ainda caída ao chão fala que vai fatiar o príncipe e que ele não deveria agir daquela forma tão grotesca. E que se ele queria um ritual, ele tem que fazer com esforço e tempo. Mas o príncipe olha educadamente e fala que se ela precisar de alguma coisa que ele providenciaria. Aí Nick explica como funciona a magia dela. A magia dela só funciona se ela tem uma inspiração muito linda e requer muito tempo para conseguir. Nessa hora, o mordomo aparece e pergunta o que aconteceu. Tanto barulho, foi quando o pequeno rei, com o dedo, Nick esfomeado, comendo todo o lanche do rei. A cena corta para uma memória muito boa do pequeno rei. É a imagem da sua mãe quando era viva. A sua mãe tinha também, ela tinha em seu coração uma canção que fazia chover sobre todas aquelas regiões a qual eles habitavam. E ela não gostava do lugar, que era seco demais, mas enquanto ela estivesse com seu filho, o pequeno rei, ela não se importaria de ficar naquele lugar. A cena passa para Nick acordando num belo quarto do palácio. Ela acorda assustada com as 3 empregadas chamando o nome dela. Elas se apresentam e diz que iria servi-la, porque o rei mandou que ela vestisse para uma ocasião especial. Estava preparando uma coisa muito legal para ela. De repente, Nick olha para trás e toma um susto com o que ela acabou de ver. Na sala de jantar, o pequeno rei estava preparando algo super maneiro para Nick. Ele queria dar o melhor café da manhã para ela. De repente ela aparece com vestido de princesa, mas xingando o príncipe. O príncipe ficou olhando para ele com a cara de retardado. Ela começou a questionar e a perguntar por que o pequeno rei tratava ela daquele jeito. De repente ela olha para o jardim e vê as mais lindas rosas que florescem naquele lugar. Ela corre num ato distinto, que ela se sentia livre, e começa a cheirar aquela rosa intensamente. Aí ela pergunta pro rei por que ele não mostra mais daquelas coisas para o rei. O rei fala para ela que é insignificante. Nessa hora, o brilho de Nick desaparece junto com seu lindo sorriso e ela dá um sermão
nele dizendo que ele era dono do mundo, mas nem sabia o que tinha no mundo. É noite no castelo e o mordomo trouxe cartas interessadas ao pequeno rei, mas o pequeno rei está tão entediado que coloca um livro em sua cabeça e só fica vendo o seu mordomo falar. O pequeno rei fica perguntando para o mordomo se ele era um desperdício, como Nick disse. Ele vai até a sacada do seu quarto e fica pensando com flashback no que o pequeno rei disse sobre as flores serem apenas flores. E ela também fica se questionando sobre seus sentimentos em relação a ele. Será que ela via ele como um irmão mais novo ou via como algo a mais? Nick toma um surto, pois o pequeno rei aparece atrás dela dizendo que ela se recusava a ter irmão mais velho como Nick e que ele queria também ver as estrelas. O pequeno rei fala que existem noites mais estreladas do que aquela, e Nick aproveita para falar que ela tem que fazer a sua música no seu tempo, no seu ritmo, com as melodias certas e com as rimas certas. Então o pequeno rei diz que se é o tempo que ela precisa, tudo bem, mas que ele fazia isso amanhã porque está muito tarde. No dia seguinte, o pequeno rei faz uma surpresa para Nick. Ele leva ela até o Jardim Real. Ela fica maravilhada com aquilo e pergunta para ele se ela era muito simples, mas o príncipe só observa ela. Eles comem uma fruta e vai até o lago. De repente, o pequeno rei joga ela dentro da piscina real. Nick olha para ele com cara de desprezo e ele fala para ela que não tem nada de errado com isso. É como o ditado diz que a vingança é crua. Nick puxa ele e ele cai também na piscina. Nick fala pra ele que ele se divertiu e ele olha pra ela com um olhar seco e frio. Ela se pergunta por que ele tem esse olhar. De repente, o mordomo vem oferecer algo para eles comer. É quando o pequeno rei vai ser vítima de um atentado e a nossa pequena Nick vai se jogar na frente dele só para protegê-lo. De repente, o pequeno rei olha para trás e vê aquela poça de sangue e vê o corpo de Nick estirado ao chão. Ele rapidamente vai chamar os guardas. O mordomo vai dar notícia para o pequeno rei sobre Nick. Ele fala que a situação dela está estável, mas ela ainda está com muita febre. Nessa hora, o príncipe mudou completamente. Ele fala que o mundo ainda é cruel e que nós temos que massacrar os nossos inimigos e que para isso você tem que ser frio e calculista. E a cena corta para um flashback dele e a sua mãe. No quarto, as empregadas não deixam Nick sair, pois o médico ainda não tinha dado alta para ela. Ela fica preocupada com o príncipe e quer de todas as maneiras ir vê-lo, mas é impossível discutir com aquelas 3 empregadas, pois elas não vai deixar Nick sair por tão cedo. Então Nick pergunta o que aconteceu. As empregadas dizem que devido ao atentado ela não poderia sair, que todo mundo estava preso e confinado. Alguém fala para o rei ter cuidado com os interrogatórios e o rei fala que tá tudo ok porque ele já puniu algumas pessoas. Enquanto isso, no quarto, Nick brigava com as empregadas, dizendo para deixá-la ver o pequeno rei, pois ela tinha um plano para salvar a corte. Nesse momento, o mordomo chega e fala para Nick que ela precisava ir para o seu reino da chuva. Nessa hora, Nick fica sem entender o que realmente aconteceu. E enquanto isso, a gente vê os primeiros passos dos verdadeiros vilões dessa história, que são esse grupo aí que está armando contra o pequeno rei para tomar o seu poder e seu principado. Enquanto isso, Nick está na sua carruagem real, voltando para a sua majestosa cidade. E ela fica se questionando para o mordomo por que o príncipe a expulsou daquela maneira e por que ele está agindo tão friamente com ela. O pequeno rei está muito abalado com o que aconteceu e foi melhor assim. Aí Nick pergunta por que depois de tudo isso ela foi expulsa do palácio e o pequeno rei nem olhou para a cara dela. Foi quando o mordomo precisou contar a verdadeira história do pequeno. Assim como Nick, a mãe do pequeno rei, tinha um poder de trazer chuva àquela nação. Só que isso detinha um poder muito grande e eles tinham que ficar isolados do resto do mundo. Depois ela foi assassinada brutalmente, forçando ele a se fechar. E o mordomo pediu para Nick uma única coisa, que levasse em consideração o gesto do rei de mandá-la para casa, pois seria o único jeito de retribuir todo o favor que ela tinha feito enquanto ela estava no castelo, e o pequeno rei só queria protegê-la. E de fato foi isso que o rei fez, porque ao longe estava tendo um incêndio que mais tarde acabaria com a vida do próprio rei. Mas nem tudo são flores neste lugar. Eles acabam retornando para o palácio. Quando chega, a sala real está tomada por chamas. Todos seus empregados estão correndo para salvar a sua vida. E de repente todo mundo começa a olhar, perguntando cadê o pequeno rei. Esse atentado era para acabar com a dinastia daquele lugar. Só que ele não constava com alta astúcia em uma sala secreta, onde ele poderia
salvar a sua vida. Então ele começa a olhar e falar que é só uma questão de tempo até ele ver a grandeza de Nick. Acontece que isso não passava de um plano diabólico para saber quem realmente era Nick, que ela tinha poder ou não. De repente Nick sobe até a torre e começa a cantar a canção que ela sempre desejou, que ela se inspirou através do pequeno rei para fazer chover naquele lugar e assim salvar a vida do rei, porque ela estava preocupada com o pequeno rei. Ela não viu que o rei tinha se salvado. Então ela começa a cantar intensamente até que vem os ventos e as nuvens e começa a chover naquele lugar que era árido e seco. A música dela tem o poder de atingir as proporções da chuva e mandar chuva para todas aquelas pessoas. De repente aquelas pessoas ficam alegres com tamanha riqueza que representava aquela chuva para aquele lugar, acabando com aquela... Nesse momento o verdadeiro de Nick foi posto à prova pelo pequeno rei e ela mostrou para todas aquelas pessoas que o reino da chuva também tinha os seus poderes, apagando com aquela fogo e salvando o castelo e todos daquela região, fazendo com que o príncipe ficasse bem impressionado com ela. O príncipe morreu de orgulho ao ver o arco-íris, lembrando da sua mãe, porque a sua mãe também detinha o mesmo poder que Nick. Então o príncipe chorou em saber que existia alguém igual à sua mãe. Ele disse que pela primeira vez ele não ficaria mais sozinho, pois encontrou alguém com que ele deveria se casar. Dessa vez agora é certo, ele estava mais do que confirmado que Nick era a escolha certa para ele. Pois se você chegou até aqui e gostou, deixe seu joinha e se inscreva no canal. O nome do anime é